para parir uma nota excelente no CHQAO 2023? Pois é, nós aqui do curso Degraus lhe damos a boa-vinda a esse nobre curso, que tem mais de 80% de aprovação, né? Eu sou o professor Elton, né, como diz aqui o quadro, eu vou dar aula de estatuto, raia e licitações para vocês. Dar aula não, eu vou ajudar os senhores a guardar um pouco mais, a ter um pouco mais de memória, né, para essa matéria chata que é legislação, tá? Então a gente vai seguir aí a FOG do ano passado, né? Óbvio, né, que nós já sabemos que agora em abril, a Lei 866, a 10.520 e a 10.024, elas serão substituídas, né, já foram, mas elas deixarão de existir, né, e não se cobra em concurso público, seja ele qual for, legislação que já está morta, né? Tanto é que no ano passado, quando o RAI foi modificado, e também no ano retrasado, quando o Estatuto foi modificado, em cima ali da batatinha, já foi colocado para o curso, né, para o concurso, que seria exigido o novo regulamento, né? Não se cobra regulamento, isso aí pelo menos nessa parte a gente pode, né? Em história o cara pode abranger um pouquinho mais de coisa, em geografia o cara pode incluir mais alguma coisa, em português o cara pode incluir mais alguma coisa, mas na legislação no máximo que ele pode fazer é trocar a legislação, né? Então, seguindo a prova do ano passado, que caiu o Estatuto, RAI e licitações, então nós vamos seguir com licitações principalmente, né, que a gente deixa sempre aquela dúvida, mas de qualquer forma o curso Degraus está sempre pronto, tá, gente? Quando houve a troca, né, há 3 anos atrás, eu acho que foi, em que nós caíamos, que na prova caía RISG e RDE e de repente começou a cair licitações, né, na mesma semana a gente já começou a matar o conteúdo. O curso Degraus aqui não brinca, tá bom? Nós somos uma equipe de professores de excelência, tá? E eu queria dizer para os senhores que, dentre, né, os professores que os senhores terão, eu sou o único militar, né? Então eu sei como é que é a batida da gente, né? Então eu me incluo nisso aí, porque eu também sou um militar, né? Eu sou primeiro tenente QAO, né? Eu passei no Chacal, eu fiz o Chacal, né? Claro que na época que eu fiz, ainda não era essa coisa aí de prova valendo classificação, né? Todo mundo passava, né? Era mais fácil, entre aspas, tá? Mas, de qualquer forma, eu sei como é que é a batida, né? Eu sei como é que é essa coisa de concurso, tá, gente? Eu tenho algumas formações, né, em técnico, tecnólogo, bacharel, especialista e mestrado. Tenho 2 mestrados. Um deles é em pedagogia, e é isso que eu queria conversar com os senhores. A parte de regulamento, ela é mais aquela coisa de decoreba, é de entendimento, né, e de decoreba, né? A gente chama de, né, decoreba, nossa jargão militar. Então, assim, eu tenho, digamos, uma diferenciação, né, um processo diferenciado de ensino por ser pedagogo, né, por ser mestre também na área de administração, por ser mestre em teologia, né? Então, a gente tem um jeito de ministrar essas disciplinas para que a coisa seja massificada na cabeça dos senhores. Quem estudou aqui no ano passado vai entender o que eu estou dizendo, porque ele viu isso acontecer. As pessoas chegam aqui no curso, às vezes achando que sabe, quando a gente começa a falar, o cara vê que não sabe, mas ele vai lá na prova e tira a média 8, 9 ou 10, né? Nas minhas disciplinas, tá, gente? Estou falando das minhas disciplinas, né? A disciplina de português também, a professora está seguindo a mesma batida disso que eu vou falar para os senhores, tá? Nós estamos, né, com uma turma de vocês aí, da turma de, talvez, né, 99, 2000, 2001, 2002, eu acho que 2003 também, né? Bobear até 2004, eu já não sei mais, já perdi já esse tanto de gente que vai fazer o Chacal, mas isso não importa. O que importa é assim, tem muita gente que está há muito tempo sem estudar, né? E estudar, eu não falo aquela coisa acadêmica, aquela aula de faculdade, que eu também já dei muita aula de faculdade. Fui coordenador de 5 cursos aqui em Brasília, na faculdade JK, e aquela coisa da aula acadêmica, né, da aula de faculdade,
não é aquela coisa que eu estou competindo. Eu estou competindo é comigo mesmo e com a nota. Né? Eu tenho que tirar 5, 6, 7, né? Dependendo da nota, a nota de média lá da faculdade. Né? E não é isso que a gente quer. Porque ali você faz uma prova para provar um conhecimento que você tem de determinado assunto. Né? Faz um TCC, aquela coisa toda. Isso não é o estudar que eu estou falando. Né? Nós temos muita matéria, nós temos muita coisa. Os senhores vão ter que ler muito. E para isso, eu peço aos senhores que esqueçam tudo que possa atrapalhar os estudos dos senhores. Tá bom? Futebol, cachaça, né? Cachaça que eu digo, aquela, vamos ali para o boteco tomar uma cachaça. Cada uma hora que você perde ali, claro que você tem que ter um lazer, família, aquela coisa toda, mas os senhores têm que cortar certas coisas nesses 9 meses que nós temos aí para preparação e sentar o rabo na cadeira, transformar essa bunda redonda em quadrada, de tanto ficar sentado, e estudar. Eu preciso que os senhores leiam. Eu preciso que os senhores tirem dúvidas. Eu preciso que os senhores, mesmo que seja lá o camarada que está lá no seu quartel, comentem, né? Discutam. Né? Às vezes a pessoa aprende mais discutindo o assunto com alguém do que aqui numa aula em que eu estou aqui nesse rame-rame. Tá? Mas meu jeito de ensino, ele é um pouquinho diferenciado. Tá? Tem 5 anos que a gente dá aula para o Chacal, mas eu dou aula desde 1991. Né? Os senhores ainda não pensavam em entrar no Exército, talvez, né? Que nós estamos falando aí de 8 anos da primeira turma. Né? Eu dou aula desde 1991 para concurso da ESA. Tá? Não sou tão velho assim não, é porque eu era, né, um prodígio, digamos assim. E dou aula em faculdade, dou aula em pré-concurso, que é o nosso aqui, e já há muito tempo leciono. E nesse longo caminho, né, e principalmente aqui para o Chacal, a gente desenvolveu, né, um processo que é aquele processo tipo formação de soldado. Tá? É aquele que você vai me odiar, é aquele que você vai me respeitar, e depois é aquele que você vai me amar, porque você vai chegar na prova escutando a minha voz dentro da sua cabeça na questão que você está fazendo. Isso é real, você pode estar rindo e duvidando do que eu estou dizendo, mas se você conversar com os alunos aí que já tiveram aula com a gente aqui, os caras vão dizer isso para você. Lá na hora da prova, o camarada lê a questão e fala assim, caraca, eu estou ouvindo a voz chata do professor aqui na minha cabeça. E não é só a minha não. Você vai ter aula aí com a Valéria, de português, com o Clécio, de história, com o Rafael, né, de geografia, com o professor que eu não sei ainda o nome lá de legislação lá de crime, lá, aquela coisa lá do... Né, você sabe melhor do que eu aí. CPPM, né, aquela coisa toda. Então assim, ó, como é que a gente funciona? Tá? Então eu tenho aí, ó, vários níveis de conhecimento em determinados assuntos. Tem gente aí que sabe muito de estatuto, tem gente que nunca leu essa porcaria depois que saiu de escola. Tem gente que sabe muito de raio, porque trabalha numa seção que usa o raio o tempo todo. Tem outros que não usam. Né? Tem o pessoal de saúde aí que está no hospital. Né? Eu sou oriundo de saúde, sei bem o que eu estou dizendo. A gente não tem tanto contato com legislação. Então eu preciso colocar todo mundo no mesmo patamar. Aqui não tem ninguém, né, num patamar acima, né, igual o Flamengo que está indo lá decidir o Mundial a partir de amanhã. Né? Ninguém está em outro patamar. Então a gente tem que colocar todo mundo no mesmo patamar. Por que eu tenho que colocar todo mundo no mesmo patamar? O meu método funciona da seguinte forma. Nós vamos ler a legislação. É isso mesmo, nós vamos ler. Claro que eu vou comentando a legislação, chamando atenção para alguns detalhes, chamando atenção para aquilo que você tem que fazer. É uma parte chata, né? Eu vou estar lendo a legislação junto com você. Mas eu quero que você confie em mim. Confia no sistema, confia no processo. Tá? Porque o resultado, eu garanto o resultado se você estiver estudando. Tá? Então olha só. Nós vamos ler e eu vou chamar a atenção daquilo que eu chamo de pega-ratão. Né? É o obrigatoriamente, que nunca é obrigatoriamente, é sempre talvez. Né? Então, eu vou chamar a atenção para vocês, dentro da legislação, daquilo que em todos os concursos sobre a terra, o pessoal de bancas pega. O pessoal de banca é malvado, né? O pessoal de banca é danado. Então, eu já conheço esse povo. Né? Então, nós vamos ler o estatuto, comentado, nós vamos ler o RAI, comentado, nós vamos ler a licitação comentada e depois nós vamos começar com exercício. Tá? Nós vamos fazer mais de 1000 exercícios dentro de sala de aula. É uma forma também diferente de exercício. Tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Vamos voltar primeiro ainda para a leitura dos regulamentos. Tá? Então, é chato.
Só que tem gente que não tem tempo de estudar, tem gente que não tem tempo de ler isso, então ele vai ler comigo. Quando está lendo comigo, eu já estou massificando a coisa dentro da sua cabeça. E você vai ler de novo e vai começar a prestar atenção nos detalhes que eu estou chamando. É uma vez só que eu vou te chamar a atenção para o detalhe, você nunca mais vai esquecer do detalhe. Você sempre vai estar com um detalhe na cabeça, tá? E a partir daí, quando eu começar os exercícios, eu vou massificar isso na sua cabeça. Como é que funciona a sua mente? A sua mente está parada. A sua mente nunca precisou, desde que o senhor fez a prova da ESA e fez o CAIS, precisou decorar alguma coisa. E eu não quero que simplesmente o senhor decore, porque não tem como o senhor decorar essa quantidade de coisa que o senhor vai ter que ler durante o nosso período aqui juntos. Tá? Eu estou perdendo esse tempinho aqui para poder explicar para o senhor o processo. Tá? Não é enrolação, não é nada. Eu não enrolo, tá bom? Tudo tem uma finalidade. Tá? Quando eu coloquei lá na organização das aulas, eu coloquei lá Estatuto RAI, não sei o quê. Por quê? Porque eu não tenho como determinar até onde a gente vai. Porque de acordo aqui, eu vou começar no artigo 1. Eu posso parar no artigo 1 hoje, passar a noite toda falando do artigo 1. E amanhã dar do 2 até o 100. Porque não houve dúvida, porque a aula fluiu. Então eu posso dizer para vocês, ó, nós vamos perder aí aproximadamente 9 aulas com o Estatuto. Nós vamos perder aproximadamente 6 aulas com o RAI. Nós vamos perder aproximadamente 10 aulas com licitações. E a partir de maio, a projeção do curso é para agosto. A partir de aproximadamente maio ou início de junho, eu já vou estar aqui iniciando 1000 exercícios com os senhores. Qual é a finalidade do exercício? É no exercício que a gente separa os homens das crianças. Como é que funciona a coisa do exercício, tá? Eu vou mandar o exercício para vocês. Vocês vão ter 20 minutos para resolver aquelas 10 questões que eu mandei para os senhores. E aí nós vamos vir para dentro de sala de aula e resolver as 10 questões. E a resolução da questão não é simplesmente dizendo que essa é A, aquela é B e aquela é C. Não, nada disso. Nós vamos resolver as questões mostrando por que a A está certa e as outras estão erradas. Vamos comentar cada alternativa. E todas as questões que serão apresentadas dentro de sala de aula são questões de concursos. Nenhuma foi tirada da cabeça do professor, a não ser algumas de RAI, porque RAI só cai no Exército e é pouca questão. Então nós vamos resolver aqui umas 200 questões de RAI, né? Mas assim, ó, todas as questões, quase todas, digamos assim, são de concurso. Visa o quê? A gente mostrar para vocês como é que as bancas funcionam. E as bancas têm uma maldade que é peculiar. Então nós temos ali como ver como é que funciona a cabeça da banca, tá bom? Claro que a banca do Exército é uma banca das mais malvadas que existem sobre a Terra. Mas, né, a gente vai trabalhar isso também. Tá bom? Eu vou mostrar concursos militares para os senhores. Estatuto só cai em concurso militar. Né? Licitações é que cai em concurso também civil. Mas Estatuto e RAI só cai em concurso militar. Só cai em coisa interna nossa. Tá? Mas assim, ó, eu quero dizer para os senhores que este intuito de dar um tempinho para os senhores trabalharem e eu corrigir as provas, corrigir as questões, tá? Isso visa o quê? Fazer a sua cabeça trabalhar com tempo. Lá na prova você vai ter tempo. Né? Você vai ter que resolver uma questão a cada 3 minutos aproximadamente. Então, eu vou estar te dando aqui 2. Né? São 20 minutos para cada 10 questões. Então, eu vou estar te dando 2. Pô, professor, eu não consegui resolver. Pô, professor, eu errei tudo. É para errar mesmo. Eu não vou te dar questão para você acertar, para te enganar, não. É para errar. Sabe por quê? Você só vai errar uma vez. Né? Para quem viu o Cavaleiros do Zodíaco, desenho, você só vai errar uma vez. Porque depois que você errou, você aprendeu e você não erra mais. Eu até prefiro que você erre todas, porque a sua mente trabalha da seguinte forma: quando eu erro, eu não erro mais. Então os senhores vão começar a ver os detalhes e o senhor não vai errar mais aquele assunto. Né? E os assuntos em 1000 questões é muito assunto, é muita questão para pouco assunto. Tá? Então assim, ó, eu quero que os senhores confiem no processo. Eu quero que os senhores entendam que todo o processo é doloroso no início, tá? Mas depois fica tranquilo. Né? Nós temos aqui alguns alunos aqui já, ó. Olha lá, nós temos aqui o Carvalhal aqui, que gabaritou licitação, né? É claro que o mérito é dos senhores. Eu quero só que o senhor entenda que o sistema que eu estou apresentando para os senhores, o método que eu estou apresentando para os senhores, é um método que funciona, é cientificamente comprovado. Por quê? Eu vou fazer a mente de vocês sair da zona de conforto.
aquela coisa de, eu estou só lendo esse negócio aqui. Eu não quero que o senhor só leia, o senhor vai ler comigo. O senhor vai ler sozinho, mas depois nós vamos começar a fazer exercício. Então, só para o senhor ter uma ideia, nós vamos ler o regulamento umas 5 vezes. Nós vamos ler licitações 5 vezes, porque dentro de 1000 exercícios, né, o senhor vai ler toda hora, porque cada questão tem 5 alternativas, ou 4, né, dependendo do concurso. Pô, são 4 explicações de 4 assuntos diferentes em cada questão. Então nós vamos, trabalhar. Quando o senhor chegar na prova das minhas disciplinas, eu lhe garanto que o senhor vai tirar acima de 8. Se o senhor fizer a sua parte. Porque a minha parte, eu estou que nem aquele pessoal de infantaria. Para onde vou, como vou, né? Tudo aquilo ali eu sei. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu quero que o senhor chegue comigo. Tá bom? Então, boa noite para todos vocês. Hoje é estatuto. Olha lá. O Leite está falando aí, nosso amigo Leite. Tirou 9 licitações, 8 em RAI e 9 em estatuto. Tá? O método funciona, tá, gente? Eu só espero que vocês entendam que é chato. Porra, regulamento é chato. Ler esse troço aqui é chato. Ler sozinho, acompanhado, do jeito que for, é chato. Só que eu preciso trazer todo mundo para o mesmo nível, mesmo patamar. Então eu preciso ler com os senhores, tá? Então hoje nós vamos ter estatuto, tá? Começar por estatuto, aí na próxima disciplina, quando terminar o estatuto, a gente já pula direto para o RAI, tá? Eu não trabalho com exercíciozinho toda a aula. Eu vou terminar todo o assunto e depois nós vamos entrar em só exercício. Aí toda segunda-feira aqui, meu irmão, é só exercício. Você já sabe, né, que nós vamos resolver aproximadamente 40 questões por dia. Então eu já vou mandar para os senhores aí, quando eu começar com o exercício, um pouquinho antes da prova, uns 20 minutos aí, você já vai receber a primeira leva de 10 exercícios. A gente já entra em sala de aula resolvendo e aí pula para mais 10, mais 10, mais 10. Então a gente passa aqui 2 horas e 20 minutos, né, que vai ser mais 20 minutos aí para trás, resolvendo exercício, tá bom? Mas vamos começar aqui hoje com estatuto, leitura do nosso famigerado, né? E aí se alguém tem alguma dúvida, pode escrever aí que enquanto eu bebo água, a gente vai conversando. Nós temos aí alguém de 2003? Meninas? Que esse ano entra a turma de 2002 ou 2002, desculpa aí, 2002. Pessoal aí que já é primeiro sargento, 2002, são as meninas aí da saúde. Gente, sem mais delongas, deixa eu ver aqui qual que é a tela que aparece, uma caixinha aí para os senhores verem que eu estou aqui ainda, não abandonei os senhores. E as minhas aulas eu vou direto, tá? Para esse negócio de intervalo não, se o senhor quer fazer intervalo, o senhor pode fazer aí. Bota um fone de ouvido na cabeça, vai no banheiro, faz um café. Quem me dera eu tivesse um café aqui. Mas aí os senhores, vamos lá. Lei número 6.880, de 9 de dezembro de 80. Professor, mas peraí, não foi modificada? Ela foi alterada, houve várias coisas incluídas, mas o estatuto continua sendo a nossa lei 6.880, de 9 de dezembro de 80. Tá? E ele passa a ter uma nova configuração a partir da lei 13.000 qualquer coisa aí, de 2019, tá bom? Então, não confundam. Vamos lá. Estatuto dos Militares. O presente estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Aqui já é uma questão de prova, tá? Olha só, ele regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas, tá? Isso aí já é a primeira coisa que o senhor tem que entender, né? Que o senhor, querendo ou não, eu vou fazer o senhor decorar, mas é bom já se prender que qualquer artigo do estatuto eu consigo fazer uma questão dele, tá bom? Então, se eu consigo, a banca também. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. O que eu chamo a atenção para os senhores aqui? A Ordem Marinha, Exército e Aeronáutica é de antiguidade, isso aí todo mundo sabe, né? A Marinha é a primeira força armada que foi criada, depois o Exército e depois a Aeronáutica, né? E olha só, essa parte aqui que é interessante.
destinam-se a defender a pátria, a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. E elas são permanentes e regulares. Vi muita questão em concurso perguntando sobre isso. Complete a lacuna, e tinha esse parágrafo todo aí, e aí eu tinha aí um tracinho em cima de permanentes e regulares, tá? Então, essa parte aí só tem que ter na cabeça. O senhor militar tem que ter isso aí na cabeça. Aí aqui começa a grande confusão que eu quero terminar. Gente, esquece o que o senhor vê. Esquece o que o senhor viu. Esquece o que o senhor acha. Eu chamo de cara crachá. A partir de agora, para a prova do chacal, o que vale é o que está escrito. Se está escrito no estatuto, tá? Que PTTC é inativo, é porque ele é inativo. Mas professor, lá no meu quarto, não interessa. O R-Quero aqui não tem valor, tá? O que tem valor é o que está escrito. Coloca isso na sua cabeça. Só vale o que está escrito. Na hora da sua prova, até o recurso você tem que dizer de onde você tirou a merda que você está dizendo. Então, preste atenção. Os membros das Forças Armadas, em razão da sua destinação constitucional, ou seja, existe uma destinação constitucional das Forças Armadas. O senhor sabe disso. Mas lá na hora da prova dá um branco. Então nós vamos acabar com um branco dentro da sua cabeça. Eu vou imprimir dentro da sua cabeça essas 3 legislações. Forma uma categoria especial de servidores da pátria. Nós não somos servidores públicos. Nós não somos servidores sei lá do quê. Nós somos servidores da pátria e somos denominados militares. Ponto. Ah, professor, mas não somos servidor público, não. Não. Tira essa mentalidade louca da sua cabeça. Nós somos servidores da pátria, está escrito aqui no estatuto, e somos denominados militares. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações, são só 2, na ativa ou na inativa. Inatividade, né? Então, olha só, na ativa, os de carreira, onde estou eu e você, os temporários, incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar, obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos. Olha aí, redação dada pela Lei 13.954 de 2019. Pessoal, por que o senhor deixa essa porra em azul aí? Que a redação dada é aquilo que diferencia este estatuto que nós estamos estudando com o estatuto anterior. Então eu deixo sempre aqui para te chamar a atenção também que isto é novo. Ah, professor, mas já é de 2019. É novo. O outro é de 80. Né? Então nós estamos aqui falando de 2019. Ou seja, eu posso tentar te sacanear com essa nova legislação, porque ainda tem louco aí que pega alguma coisa que está errada na internet. Tá bom? Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte, ó. Carreira e temporário. Os temporários são incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar, obrigatório ou voluntário. Quem são? O obrigatório, o serviço, né, inicial obrigatório. Está lá, serviço obrigatório, o soldado EV. Né? E o voluntário? O sargento temporário, que entra via saúde, né? O sargento de saúde lá, que entra, técnico em enfermagem, ele entra porque ele quer entrar, ele vai lá e se candidata e entra pelo currículo dele. Então ele é voluntário, ele não é obrigatório de estar ali. Então ele é voluntário. Então já distinguimos um do outro durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos. Né? Então é 1 ano de serviço obrigatório e 7 anos de reengajamento. Beleza? Quem mais é da ativa? Os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Espera aí, professor. O cara não está na reserva? Mas se ele foi convocado, ele passa a ser da ativa. Se ele foi reincluído, ele passa a ser da ativa. Se ele foi designado, ele passa a ser da ativa. E se foi mobilizado, ele também passa a ser da ativa. Os alunos de órgão de formação de militares, da ativa e da reserva. E, em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Professor, mas olha só, aqui no quartel vai ter um convocado. Cara, olha só, esquece. O que vale também é aquilo que está escrito aqui. O cara não pode te cobrar uma coisa na prova que não está escrito aqui. Então o senhor não elocubra. Não começa a viajar nas nuvens, né? Nas nuvens de fumaça que ficam rodeando por aí, né? E nem no fundo do copo de cachaça. Para de elocubrar. É isso aqui que me vale.
Quem são os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocado, recluído, designado, mobilizado? Aí você pode até procurar saber para poder facilitar o entendimento. Mas o que me interessa é isso aqui, tá? Então, não perca tempo com coisa que não tem. E aí eu vou para a inatividade. Olha só que coisa linda. Os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação ou mobilização. Eu quero te chamar a atenção para esse parágrafo para duas coisas, tá? Estamos falando de reserva remunerada, tá? Reserva não remunerada, o cara é aquele camarada que precisa ser mobilizado para fazer alguma coisa. Nós que somos de carreira vamos para a reserva remunerada. E militar não recebe, ele percebe remuneração, tá bom? Então já começa a entender que a nomenclatura, né, as coisas que são usadas aqui, o palavreado que é usado no estatuto, ele é diferente, tá? Então a gente percebe remuneração, tá? Eu percebo, é até sacaneio, né? Você só percebe que ela saiu da tua conta, né? Ela já caiu hoje, já percebeu e foi embora, né? Então você percebe a remuneração que você recebe lá do seu sou. Os reformados, professor, e aí? O que é reformado? É aquele camarada que teve um problema de saúde? Nós vamos aprender aqui no estatuto, né? Aprender que eu digo relembrar, tá? Que reformado não é somente aquele camarada que ficou aleijado e foi reformado, não. Militar, ele vai, quando vai para a inatividade, ele vai para a reserva remunerada e com certa idade ele vai ser reformado. Todos nós que ultrapassamos, por exemplo, nós praças, quando passamos de 63 anos, nós somos reformados pela idade, tá bom? É como se fosse a nossa real aposentadoria. Até então nós somos reserva remunerada. Então, os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, ou seja, reserva remunerada, sejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União. Ou seja, eu era reserva remunerada e cheguei na minha idade limite que eu tenho aqui no estatuto, né, lá para frente, você pode até ler, né? E aí eu passo a ser reformado, ou seja, reformado pela idade. Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada. Olha só que coisa linda. PTTC, ali ó. Tarefa por tempo certo. TTC. PTTC. Né? Então, segundo regulamentação para cada Força Armada, esse pessoal da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados. Ou seja, o cara pode ser PTTC quando é reformado? Pode. Ah, professor, mas peraí, eu escutei um boato aí que o cara depois de 70 anos não pode ser PTTC. Mentira, tá? O que diz a legislação de PTTC, que o cara da reserva remunerada ou reformado pode ser PTTC e ele vai passar 10 anos como PTTC e depois vai embora. Dependendo da situação também, ele pode até passar mais um tempo, tá? Mas isso não me interessa, isso não está escrito no estatuto, só falei para conhecimento. O que me interessa aqui é que os da reserva remunerada e, excepcionalmente, essas palavras têm de ficar na sua mente. Obrigatoriamente, excepcionalmente, sempre, nunca, isso tem que estar aí, tá bom? Ah, outra coisa, esqueci de falar. Daqui a pouco começa simulado, tá? Eu não me prendo ao que eu estou dando. Ah, não, mas eu estou no artigo 80 do Estatuto. Eu vou fazer questão só do artigo 1 até 80. Não, senhores, eu estou preparando os senhores para uma prova do Chacal. Na prova do Chacal, não tem esse negócio de bondade, não. Tá? Então, lá na prova dos simulados dos senhores, já no primeiro simulado eu já entro com voadora no meio dos peitos. Nós vamos ter todos os assuntos agarrados ali. Se o senhor foi mal no simulado, o problema é seu, o senhor estude mais. Agora, lá nos simulados, eu vou ter questões, tá, que abrangem todo o conhecimento das minhas 3 disciplinas. Eu vou ter lá questões do estatuto que pode pegar do último capítulo, eu posso pegar RAI, posso pegar licitações, tá bom? Eu estou preparando os senhores para uma prova. É satisfatório para mim ver que os senhores se deram bem na prova. O restante das outras coisas de conceito, não sei o que, isso eu não tenho controle. Aquilo que eu tenho controle, eu tenho garantia daquilo que eu trabalho, tá bom? Então os senhores, e não estou falando com arrogância, nem sendo grosso com os senhores, não. Eu só quero mostrar para os senhores que nós vamos trabalhar junto. Parágrafo 2º. Os militares de carreira são aqueles da ativa que no desempenho voluntário e permanente do serviço militar tenham vitaliciedade assegurada ou presumida
ou estabilidade adquirida nos termos da linha A do inciso 4 do caput do artigo 50 desta lei. Nós não vamos ler o caput agora, mas eu quero chamar os senhores a atenção para uma coisa, tá? Essa tal de vitaliciedade é para oficiais, porque praça é estabilidade, tá? Então a estabilidade é para praça. 10 anos, estabilizei. Vitaliciedade, assegurada ou presumida, assegurada, primeiro posto. O cara foi promovido a segundo tenente, ele tem vitaliciedade assegurada. O que é a vitaliciedade presumida? O aspirante. Pode ser que vá. Por quê, professor? O aspirante ou guarda-marinha, no caso da Marinha, o aspirante oficial do Exército da Aeronáutica, eles são como se fosse um estágio probatório, tá, gente? Então eles têm a vitaliciedade presumida. Pode ser que não passe. Eu já vi casos de aspirante, um dia antes de ser promovido a tenente, o cara ser mandado embora porque, né, fez uma merda gigantesca. Então o cara ali ainda pode ser mandado embora no sentido de exclusão, tá? Então assim, vitaliciedade é um termo que é usado para oficiais. Vitaliciedade assegurada após o primeiro posto. Qual é o primeiro posto? Segundo tenente. E a vitaliciedade presumida é o cara que ainda é aspirante a oficial. Professor, o aspirante oficial não é oficial não? Como o próprio nome diz, aspirante a oficial. Ele não é oficial, tá? Ele é praça especial. Que coisa nojenta? Mas isso está escrito no estatuto, beleza? Os militares temporários não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligados do serviço ativo. Ou seja, estão na atividade e passam a ser reserva não remunerada. Todo mundo sabe disso? Mas você erra na prova. Eu fico com raiva de você, né? Me dá vontade de dar uns tapas na tua cabeça. São consideradas reserva das Forças Armadas. Olha só, individualmente. Os militares da reserva remunerada, nós, como fomos para a reserva, os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para ativa, ou seja, o pessoal da reserva não remunerada, né? O pessoal por aí vai. E no seu conjunto, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, tá? Então, as polícias militares são reserva das Forças Armadas, coletivamente. Corpo de bombeiro também, coletivamente. E aquele pessoal ali individualmente, tá? Então, temos aí mais um artigo bom para a questão. Negócio bom, esse negócio passa tempo não? Vamos lá, meu filho. Aí foi. A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade e efeito de mobilização e de emprego, reserva das Forças Armadas. Tá? Aqui faltou, acho que faltou um para aqui, né? Para efeito de mobilização e de emprego, reserva das Forças Armadas, são considerados, né? Faltou alguma coisa nesse parágrafo aí. Mas tudo bem, o que ele está querendo dizer é que a Marinha Mercante e a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades precípuas das Forças Armadas, tá? Elas podem ser também, né, utilizadas em caso de guerra como reserva, tá? O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condição de convocação ou mobilização para ativa, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço das Forças Armadas. O artigo 5º, a carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Então a carreira militar, ela segue o instinto aí do atividade militar. Tá? O que é atividade militar? É uma atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas. A carreira militar é privativa de pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas sequências de graus hierárquicos. São privativas de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha e do Exército da Aeronáutica. Então, olha só pode ser oficial da Marinha e Exército da Aeronáutica o pessoal que é brasileiro nato. E no parágrafo, eu acho que é parágrafo 1º, ela é privativa de pessoal da ativa. Por quê? Porque a carreira, nós estamos falando da carreira, é porque ontem eu fui terceiro sargento, anteontem eu fui terceiro sargento, ontem eu fui segundo sargento e hoje eu sou primeiro sargento. Então é a carreira militar. Por mais que ela demore, nós estamos aqui para criticar esse tipo de coisa, perder tempo com, né, bobagens, mas é uma carreira militar. Aí você sai segundo tenente, depois do chacal, você vai ser o primeiro tenente, vai ser capitão, se Deus assim o permitir, o diabo não te levar. E aí nós vamos
seguindo a carreira militar. O que ele está querendo dizer? Que isto é privativo de pessoal da ativa. Se você for para inatividade, acabou a carreira. Você vai morrer aquilo que você morreu. Tá bom? É isso que ele está querendo dizer. Artigo 6º. São equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade militar. Conferidas aos militares do desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar nas organizações militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previsto em lei ou quando incorporados às Forças Armadas. A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição que lhes sejam aplicáveis, por este estatuto e pela legislação que lhes otorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Então, olha só. O estatuto faz parte da condição jurídica, tá? Então, preste atenção. E pelas legislações que otorgam direitos e prerrogativas e lhe impõem deveres e obrigações, tá? Então, a condição jurídica nossa são os nossos próprios regulamentos também, tá? O RDE, aquela coisa toda, tá? Então, o CPPM, que vocês vão estudar aí como professor, né? Então, nós estamos aí direitinho. Artigo 8º, o dispositivo nesse estatuto aplica-se no que couber, que é interessante, tá? Tem um pessoal que vai para a reserva e fala assim, agora não tem mais nada a ver com isso não. Negativo, está aqui, ó. Os dispositivos nesse estatuto aplica-se no que couber aos militares da reserva remunerada e reformados, aos alunos de órgão de formação da reserva, aos membros do magistério militar e aos capelães militares. Os oficiais generais nomeados ministro do Superior Tribunal Militar, os membros do magistério militar e os capelães militares são regidos por legislação específica, ou seja, naquilo que cabe, o estatuto é aplicado e eles também têm a legislação específica. Tem que chamar a atenção disso, porque eu já vi muita questão cobrando isso, perguntando se os caras, já que tem legislação específica, se o estatuto continua valendo e continua valendo naquilo que couber, tá bom? Tá tudo bem até aí? Olha aí, rapaz. Eu vi o nome de uma mulher aqui, Kênia. Seja bem-vinda, Kênia. 2003, turma da Cláudia, aqui na Dessal. Eu esqueci de dizer, tá? Eu estou na diretoria de saúde, tá, gente? Qualquer coisa, a gente está ali à disposição. Artigo 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado. Essa palavra facultado é que pode ou não pode. É a administração, é a Forças Armadas que define o que vai ser. Tá? Então, o ingresso das Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação. Tá? A todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, olha só, eu posso entrar no ingresso das Forças Armadas por incorporação, por matrícula ou por nomeação. Então, nós temos aí as três formas, isso é mole de você citar exemplo. Incorporação, soldado. Matrícula, os senhores quando entraram lá no curso, né, do CFS. E a nomeação é quando você tem aí... Rapaz, e o exemplo de nomeação? Fala para mim aí. Vamos ver quem é que responde primeiro no chat um exemplo de nomeação de ingresso nas Forças Armadas. Vou até beber uma água. Vamos ver quem é que está afiado aí, só para eu ver até onde os senhores estão. A gente tem um delayzinho, tá? Aí coisa de 15 a 20 segundos, quando eu falo e vocês escutam aí. Mas os senhores podem escrever aí que eu vejo aqui na hora. Quem é que ingressa por nomeação nas Forças Armadas? E aí? Enquanto os senhores respondem, vamos tocar para frente. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante a sua aquiescência, ou seja, quando ele quiser, e proposta do Ministério da Força interessada, ser incluído nos quadros ou corpos da reserva e convocado para o serviço nativo em caráter transitório. Olha só, eu não estou nem chamando de temporário, é transitório, ou seja, o cara entra, executa a função que tem que executar e vai embora. Isso aqui foi criado, né? Isso aqui foi falado para o R3. Aê! Nosso amigo Everson respondeu aí, ó.
pessoal aí nomeado são os oficiais do IME, por exemplo, tá bom? Parágrafo 2º, a inclusão nos termos do parágrafo anterior será feita em grau hierárquico compatível com a sua idade, atividades civis e responsabilidades que serão atribuídas nas condições reguladas pelo Poder Executivo, tá? Então aqui foi criado esses parágrafos aqui do artigo 10, e o pessoal aí tentou fazer um estudo para criar o R3, que seria o camarada entrando como major, tá? Mas eu não sei por que cargas d'água não funcionou, ou se funcionou, funcionou com pouca gente, tá? Mas a ideia era o quê, né? O camarada já entrar lá no alto, né? O cara doutorado, pós-doutorado em alguma coisa, o cara já entrava lá como major ou como tenente-coronel, executava o que tinha que executar e vazava fora. Porque o que interessa é dinheiro, né, gente? No final das contas, interessa o dinheiro. Os senhores vão passar aqui 9 meses escutando abobrinhas, né, deste professor, mas uma delas é essa: o senhor não está fazendo chacal porque o senhor quer, é porque o senhor visa também dinheiro, promoção, né? A gente não está aqui, porque se fosse por querer, a gente não estava aqui não é isso? A gente não fazia chacal, mas existe o chacal, é um degrau que eu tenho que subir, então nós vamos subir, porque o que importa, né, seu quase 50% aí de aumento no soldo, fora a promoção, porque agora o senhor será promovido com chacal. Então, artigo 11. Para matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais da ativa e da reserva e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Chamo de atenção, tá bom? O Estatuto, no seu artigo 11, prende a idade. Ah, professor, os concursos públicos não podem ter. Nós não somos públicos. Lembra? Nós somos militares, servidores da pátria. Nós temos legislações específicas diferentes daquela lá de fora. Então eu quero chamar a atenção para os senhores, que eu já vi questão falando disso, né? Então no artigo 11 fala da idade. Então nós temos lá, ó, condições relativas à nacionalidade, ou seja, para o cara ser oficial. Então na SPSEX ele só pode ser brasileiro nato, porque ele vai sair oficial, então ele só pode ser brasileiro nato. Idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral. Então isso aí tudo é aquela coisa do, né, nada consta da Polícia Federal, né? Então olha só, se você fez alguma merda com a segurança nacional, vamos dar um exemplo aqui bem xoxo, tá? Dia 8 de janeiro o pessoal foi lá e invadiu o Congresso, aí tem lá a molecada foi junto. Aí ele foi lá e está preso, está lá arrolado. Esse cara não vai fazer mais concurso militar. Não estou aqui discutindo política, tá, gente? Estou falando de um fato para poder te citar como exemplo, tá bom? Parágrafo único. O disposto nesse artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos corpos ou quadros de oficiais em que é exigido o diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo governo federal. Então, né, nós temos aí tudo que o camarada... Ah, mas o temporário... É a mesma coisa. Vai ter que ser nacionalidade, idade, aptidão intelectual, tem tudo isso aí, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Estou só te chamando a atenção para alguns detalhes, que é para os senhores já começarem a ver que a coisa vai um pouquinho além da simples leitura. A convocação em tempo de paz, ela é regulada pela legislação que trata do serviço militar. Então nós temos lá uma legislação específica, tá? Mas eu tenho aqui alguns parágrafos, algumas citações, que essas me interessam. Professor, eu preciso ler lá a legislação do serviço militar? Não! Não está na sua FOG. Presta atenção na FOG, tá bom? Em tempo de paz, independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante assentação voluntária. Né? Então, olha só, eu tenho aqui, não é caráter temporário, é caráter transitório e mediante aceitação voluntária. O cara tem que ser voluntário. O disposto no parágrafo anterior será regulamentado pelo Poder Executivo. Isso aqui já é uma questão. Quem é que regulamenta a convocação em tempo de paz? O Poder Executivo. Professor, o Poder Executivo é o Presidente da República, tá? A mobilização é regulada em legislação específica. Parágrafo único. A incorporação às Forças Armadas de deputados federais e senadores, muito importante, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva. Peraí, professor, mas o cara quando passa para ser deputado federal e senador, depende, ele não deixa de ser militar, não. Nós temos aí um bom exemplo, que é o capitão Bolsonaro, né? Bolsonaro, em 1988, foi eleito vereador.
né? E aí ele deixou de ser, entre aspas, né, capitão da ativa, né? Ele passou a ser capitão da reserva remunerada, né? Então ele recebe lá como capitão, né, da reserva remunerada. Por quê? Porque ele tinha tempo, aquela coisa toda que a legislação ampara, que nós vamos ler daqui a pouco, e aí o camarada vai para a reserva recebendo como, melhor, desculpa, ele vai ser político, mas recebendo o salário dele lá como militar, tá bom? Então esse cara continua sendo militar o quê? Da reserva remunerada. E aí, aconteceu tempo de guerra, eu não posso chamar todo mundo? O cara não é reserva? Posso, só que aí depende da licença da Câmara, tá? Então só para o senhor entender o que esse parágrafo está dizendo aí. Então deputados federais e senadores, se são militares da reserva, né? E ainda que em tempo de guerra, depende da licença da Câmara, tá? Então, não é assim não. E aí nós vemos aí da hierarquia militar e da disciplina, né? São dois pilares do tripé que sustenta a nossa instituição, que o outro é o serviço, tá? Só de sacanagem. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Professor, isso aí eu tenho visto. Quando eu era terceiro sargento, o pessoal me dava a missão, agora eu tenho uma responsabilidade do cacete, porque é cheio de missão boca podre. Falei, né? Quando eu saí segundo tenente, eu passei 2 anos contando morto do Covid, né? Porque eu me cadastraram lá no CIE, pô, tem um negócio agarrado na minha cabeça, eu ficar cabelo. Né? E aí nós temos aí a responsabilidade e a autoridade cresce com o grau hierárquico. Isso é normal, né? Temos uma escada, é óbvio que o primeiro sargento, que são os senhores, mandam, né, comandam terceiros sargentos. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. Não tem como errar uma questão dessa. A ordenação se faz por postos ou graduações, dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Então nós temos uma sequência de autoridade. Por exemplo, quero chamar a atenção dos senhores. E isso parece sacanagem, tá? Mas aqui eu não sou, né, o tenente Heringer, aqui eu sou o professor Elton, tá? Pode até me chamar de professor Heringer também, que a gente está aí. Pode me chamar de tenente, pode me chamar de Heringer, pode chamar do que você quiser. Mas quando eu brinco com os senhores, eu não estou menosprezando ninguém, tá? Então eu quero, né? Entre os senhores, vocês têm antiguidade. Vocês são aí primeiros sargentos, dentro dos seus quadros, corpos, né? Vocês têm aí uma antiguidade. Eu, primeiro tenente, não sou mais antigo que os senhores. Eu não estou no mesmo grau hierárquico que os senhores. Eu sou superior hierárquico. O professor, você está de sacanagem comigo? Não, estou chamando a atenção para os senhores de algo que está escrito no estatuto sutilmente. E isso é questão de prova. Tá? Um subtenente, ele é superior hierárquico a um primeiro sargento. Ele não é mais antigo, ele é seu superior hierárquico. Porque a hierarquia é como se fosse uma escada. Tá? Então, professor, mas o que eu quero saber disso? É questão de prova. Tá? Eu já vi isso cair em prova e é interessante saber disso. Um grau hierárquico acima, ele não é mais antigo que o grau hierárquico abaixo. Ele é superior hierárquico. A antiguidade é dentro do mesmo posto ou graduação, tá bom? Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então isso é a disciplina, tá? Disciplina não é obedecer ao camarada que está acima, não. É observar e acatar integralmente as leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam o seu funcionamento regular ou harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. É aquela coisa do R-Conte me obriga a prestar continência para o tenente. Então, se o tenente passar aqui, por mais que eu não suporte ele, eu presto continência para o posto, porque está lá no R-Conte, eu sou militar, eu tenho que seguir esse troço. Tá? Então, é isso que a disciplina é. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Né? Então, essa coisa aqui também é questão de prova, tá? Militares da reserva remunerada e reformados também têm que
né, manter, né, em todas as circunstâncias de vida, né, o respeito a elas, a disciplina e a hierarquia, beleza? Então vamos lá para o artigo 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Então nós temos aí os ASAs, né? Os clubes de sargento espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos os clubes militares, que são os clubes de oficiais. Em alguns casos, né, nós só temos círculos militares, que são para oficiais, mas aí os praças fazem parte também, tá? Mas aí o que visa, né? É desenvolver o espírito de camaradagem. Eu tiro o cara do ambiente quartel e coloco o cara num clube, vai ter uma piscina, um boteco, aquela coisa toda, e aí o camarada, né? Eu tenho ali um ambiente de estima e confiança, sem o prejuízo do respeito mútuo. Professor, aqui no meu quartel não acontece isso não, aqui o pessoal cai na porrada. Isso aí é um exemplo do seu quartel, um exemplo negativo, o que vale é o que está escrito, tá, gente? Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares de uma mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo, tá bom? Artigo 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica das Forças Armadas, bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no quadro em anexo. O quadro em anexo nós vamos estudar mais para frente, porque agora não. Primeiro, posto é o grau hierárquico do oficial, ou seja, primeiro posto, segundo tenente. Conferido por ato do presidente da República ou do ministro de força singular e confirmada em carta patente. Eu quero chamar a atenção para os senhores, foi a primeira vez aqui que eu me atentei que está escrito, tá? O estatuto ele é da década de 80, né? E quando o pessoal modificou algumas coisas aí em 2019, se esqueceram que nós não temos mais ministros de força singular. Então, onde o senhor vê aí ministro de força singular, o senhor tem que entender que tem que abrir um parênteses dentro da sua cabeça e colocar comandante da força, tá? Os nossos ministros de força singular, de outrora, hoje são comandantes da força, porque nós temos apenas um ministro, que é o ministro da Defesa. Então, o ministro da Defesa, ele pega as 3 forças. E em cada força eu tenho um comandante. Antigamente eu tinha 3 ministros. Eu tinha o ministro do Exército, o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica, que era aquilo que o Estatuto preconizava. Então, quando o pessoal modificou algumas coisas, esqueceram de tirar isso aí. Não é o professor que errou não, tá, gente? Eu estou aqui com a ipsilibs, aquilo que está escrito no regulamento que foi publicado no Boletim do Exército. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra. Esquece fake news. Tem uma fake news rolando aí, que fulano, ciclano e beltrano, 150 generais... Não, esquece isso, tá, gente? Aqui a gente não se baseia em coisas além aquilo que está escrito no Estatuto. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. Praça é a praça, não é o praça não, tá, gente? Não existe o pracinha, é a pracinha. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. Vamos lá. Os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e os alunos dos órgãos específicos de formação de militares são denominados praças especiais. Pessoal, quem é guarda-marinha? Guarda-marinha são os aspirantes oficiais da Marinha, tá? Então, guarda-marinha é o aspirante oficial da Marinha e os aspirantes oficial do Exército da Aeronáutica. E os alunos de órgãos específicos de formação de militares são denominados praças especiais. Então, todo mundo que é aluno de formação de militares é praça especial. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviço, especialidade ou subespecialidade são fixados separadamente para cada caso na Marinha, no Exército e da Aeronáutica, tá? Então, por exemplo, nós, praças, tá? A gente tem lá fixado o que a gente vai ter. O nosso primeira graduação é 3º sargento e nós podemos chegar até capitão. Então nós temos aí os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviço, especialidade ou subespecialidade são fixados separadamente para cada caso na Marinha, no Exército e da Aeronáutica. É o caso do QCO, que agora só vai até tenente-coronel. Exemplo, tá, gente? Exemplo. Então o Exército mudou aí que só vai até tenente-coronel. O cara não chega a coronel se o cara for QCO. Exemplo, tá? Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, e, se ainda necessário, a força armada a que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor.
Então, vamos lá. Primeiro tenente saúde, sargento infantaria, né? Primeiro sargento de saúde, é isso que está dizendo aqui, tá? Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Coronel CEL, Tenente Coronel TC. Isso aí você sabe, não preciso ficar comentando isso aqui, mas sempre é uma palavra interessante para se decorar, tá? Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Então, toquemos. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Então, vamos lá. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, né? Então eu tenho lá um primeiro tenente de saúde, um primeiro tenente de infantaria, ela é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação. O senhor sabe, né, quanto tempo o cara está no posto ou na graduação. Só que aí eu tenho salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Então, às vezes, né, eu já vi isso acontecer. Eu tinha lá um coronel farmacêutico num posto médico. O posto médico ele é como se fosse uma companhia, né? Ele é vinculado a um quartel, a um batalhão. E lá no batalhão eu tinha um coronel mais moderno do que o coronel que estava no posto médico. Mas e aí? Precedência funcional. O cara é comandante do quartel. Foi ele que foi designado. Estabelecido em lei, porque ele foi designado para ser o comandante. Então, ele é o mais antigo, digamos assim, tá? Ele é precedência dele. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Tá? Então, a antiguidade, se eu fui promovido dia 1º de junho de ano passado, eu sou mais moderno do que o cara que foi promovido no dia 30 de abril. Beleza? Então, não tem pra onde correr. No caso do parágrafo anterior, havendo empate, aí que vem as questões, tá? A antiguidade será estabelecida entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela posição na respectiva escala numérica ou registro de existência em cada força. O famoso almanaque, né? E eu tenho aí VPA, né? Várias páginas do almanaque de antiguidade para os senhores. Aí vamos para a letra B. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, e se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de nascimento para definir a procedência. E neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo. Esse parágrafo B aí, tá? É interessante. O primeiro, a letra A, é a antiguidade normal. Eu fui o primeiro colocado na minha turma, o cara foi o segundo colocado. Lá no almanaque eu estou como 19, ele é o 20. Eu sou mais antigo que ele. Está lá escrito. Nós somos do mesmo corpo, quadro, arma, serviço. E aí, se houver, né, um empate entre esses, né, se subsistir a igualdade, olha só, eu recorro aos graus anteriores. Né? Então, quer dizer, nós fomos promovidos juntos a primeiro sargento, então olha a promoção de segundo. Também foi junto. A de terceiro também foi junto. Pô, mas o cara era cabo, então o cara é mais antigo. Eu não era cabo, o cara é mais antigo. Mas e aí? Se os dois empataram até terceiro sargento e eram civis, aí eu vou para a data de nascimento. O mais antigo é o mais velho, tá bom? Na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores, tá? Então, a data de praça que eu acabei de citar aqui, se o cara foi cabo e o outro não. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados na letra A, B e C. Ou seja, se você não conseguir enquadrar o A, B e C, eu tenho a legislação específica em algum lugar. Isso me interessa? A legislação específica? Não. Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Ou seja, eu sou um primeiro tenente da ativa e tem um cara da turma de 86 que foi para a reserva como primeiro tenente. Eu tenho precedência sobre ele, né? Em qualquer situação, tá?
nós somos a igualdade de posto, e aí eu sou da ativa e o cara é da inativa, então eu tenho precedência sobre ele. Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não, que estejam convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Nós temos aqui uma situação diferente, tá? Convocados. Convocado não é PTTC. Convocado não é o cara que está na reserva coçando o saco em casa, tá? Esse cara eu tenho precedência sobre ele. Agora, se eu tenho um militar da inativa que foi convocado, aí sim a nossa antiguidade é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Eu tenho 6 meses e o cara tem 2 anos, então ele é mais antigo do que eu. Ah, mas ele é da reserva, se ele foi convocado. Em legislação especial, regular-se-á a precedência entre os militares e civis em missões diplomáticas ou em comissão no país ou no estrangeiro e a precedência nas solenidades oficiais. Então, isso aqui também só me interessa para fins de saber, que vai que cai lá, né? Como é que é feita a precedência entre militares e civis em missões diplomáticas? Tu sabe que é legislação especial. Então tem um nome até diferente, né? Não é legislação específica, é legislação especial. Aí aqui eu venho, já mata 2 coelhos com a cajadada só. Professor, quem são as praças especiais? Estão aqui. Vamos citar elas agora. E a precedência, isso aqui toda hora cai em concurso. Toda hora cai alguma prova. Isso aqui é o troço mais chato que tem, mas é um troço simples de você decorar. Mas vamos lá, ó. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Ou seja, eu já descartei aqui os oficiais, tá? Os guarda-marinha, os aspirantes oficiais, são hierarquicamente superiores às demais praças. Isso é óbvio. O senhor sabe que é soldado, cabo, sargento, subtenente, aspirante oficial e oficiais. Então, o aspirante, a oficial e o guarda-marinha, aí você tem que guardar a guarda-marinha. O guarda-marinha, ele é o aspirante oficial da marinha. Tá? A marinha tem mania de dar uns nomes engraçados para as coisas, ao invés de usar a mesma nomenclatura. Então, o guarda-marinha quem é? O aspirante oficial da marinha. Eles são hierarquicamente superiores às demais praças, ou seja, eles são mais antigos, são superiores hierárquicos, desculpa, aos subtenentes e para ir para baixo. Os aspirantes da Escola Naval, os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia de Força Aérea, e os alunos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o ITA, do Instituto Militar de Engenharia, que é o IME, e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército, são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. Ou seja, se o cara é aluno de academia, o aluno da Escola Naval, o aluno do ITA, o aluno do IME e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército, eles são hierarquicamente superiores a subtenentes e suboficiais. Tá bom? Não tem conversa. O cara está lá na Escola Naval, no seu primeiro ano. Não, aspirante. Né? Então ele está lá e ele é mais antigo que o subtenente. Melhor, superior hierárquico ao subtenente. Então eu estou errando a porra na antiguidade aqui. Os alunos de escola preparatória de cadetes e do Colégio Naval, o Colégio Naval é igual a escola preparatória, tá? Tem precedência sobre terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Então o senhor já viu, ó. Os alunos de escola de oficiais da academia, eles são hierarquicamente superiores aos suboficiais. Não são nem equiparados, tá? Eles são hierarquicamente oficiais, acima. Os alunos da escola preparatória de cadetes do Colégio Naval, eles têm precedência sobre terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Ou seja, eles são os terceiros sargentos melhorados. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, aí vem um detalhe, quando fardados, têm precedência sobre os cabos, aos quais são equiparados. Olha só que coisa interessante. Ainda continuamos na formação de oficiais, ou seja, os oficiais da ativa são equiparados a terceiros sargentos, no caso da escola preparatória. Isso tem precedência sobre. Os aspirantes lá, os cadetes das AMAN, a AFA e Escola Naval, eles são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Mas aí eu venho para os alunos de formação de oficiais da reserva, são, quando fardados, têm precedência sobre cabos, aos quais são equiparados. Aí vem o danado do sargento. Eu sempre brinco com as coisas para você decorar melhor. Os cabos, já não é nem mais o aluno, tá vendo? Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargento. Então, se o cara é aluno de sargento, ele está abaixo do cabo, que a eles são equiparados,
respeitada no caso de militares, antiguidade relativa. No caso do Exército, aí acabou, porque o militar não vai mais para a escola como militar. Ele é desligado e volta como aluno. Né? No caso da aeronáutica, não. Então você mantém aqui, porque quando a gente fala de estatuto, a gente não está falando só de Exército, tá? Você está falando das 3 forças. Então só estou citando o nome aqui. Mas é um negócio interessante, né? Enquanto está oficial, eles são mais antigos e são equiparados. Desculpa, mais antigos não. São superiores hierárquicos e têm precedência, ou são superiores hierárquicos ou são equiparados. Quando chega no sargento, o cabo tem a precedência sobre os alunos. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. Ou seja, cargo militar só é para militar na ativa. Militar inativo não tem cargo militar. Professor, mas lá no lugar onde eu trabalho tem um PTTC que ele é comandante de fração. Exemplo aqui, tá, gente? Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. Isso aqui me vale para a prova. Não vai chegar lá na tua unidade e começar a arrumar problema com o comandante lá porque tem um PTTC não sei o quê, não. Gente, o que está errado lá, deixa errado, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Nem vai dizer que fui eu que falei, não, meu professor lá ó, falou que não tem nada a ver com isso, não. Estou te mostrando para tu fazer a prova, tá, gente? Serviço ativo somente que cargo militar abrange. O cargo militar a que se refere esse artigo é o que se encontra especificado nos quadros de efetivo ou tabelas de lotação das Forças Armadas, ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específica. Não vou botar um soldado para ser comandante do quartel, né? Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo militar far-se-á por ato de nomeação ou determinação expressa da autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Comandante do Exército, comandante do M, né? Então por aí vai. Alguém designa. Artigo 22. O cargo militar é considerado vago. Aqui nós temos interessante isso aqui, tá? Esse artigo 22 cai aí uma cacetada de prova. O cargo militar é considerado vago a partir da sua criação. Ou seja, criei o cargo, ele está vago. Quando eu crio o cargo, eu já não jogo um cara lá dentro. Mesmo se eu jogar, ele é vago. E até que um militar nele tome posse. Tá? Então, olha só, quero chamar a atenção de novo. O cargo militar é considerado vago a partir da sua criação e até que um militar nele tome posse. Se o senhor tem aí uma canetinha cor-de-rosa, né, que eu sei que o senhor tem aí em cima da sua mesa, ou aquelas amarelinhas marca-texto, o senhor marca esse negócio. É considerado vago a partir da sua criação e até que um militar nele tome posse. Ou desde o momento em que o militar exonerado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente, o deixe e até que outro militar nele tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos militares cujos ocupantes tenham. Então eu falei ali, ó, criei, exonerei, agora eu vou falecido, considerado extraviado, sido feito prisioneiro ou considerado desertor, tá? Então o cargo vago, vou chamar a atenção dos senhores mais uma vez, quando ele é criado, ele está vago até que alguém tome posse. Se o militar foi exonerado, também está vago, né? O que tem de ter recebido determinação expressa da autoridade competente, vago, e o deixa até que outro militar nele tome posse. Então, até que tome posse, vago, tá? E aí também, quando o militar falece, ou extravia-se, ou é prisioneiro, ou deserta, tá? Então, falecido, extraviado, prisioneiro e desertor, além da criação e da exoneração, eu tenho aí os casos de cargo vago, tá, gente? Presta atenção. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. Ou seja, eu tenho uma função militar quando eu tenho um cargo militar, tá? Dentro de uma mesma organização militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas,
são as estabelecidas na legislação ou regulamentação específica, respeitada a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou o exercício da função. Né? Eu não posso colocar o capitão para ser comandante de quartel, sendo que eu tenho lá coronel, major, tenente-coronel. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, eu tenho que ter a precedência e a qualificação. Beleza? Não vou pegar um cara, capitão de infantaria, e botar ele para comandar a formação sanitária. Eu tenho que ter a qualificação também. Tá bom? Então, eu vou ter um tenente médico lá. O militar ocupante de cargo da estrutura das Forças Armadas, provida em caráter efetivo ou interino, observado o disposto no parágrafo único do artigo 21 desta lei, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei. Parágrafo único. A remuneração do militar será calculada com base no soldo inerente ao seu posto ou à sua graduação, independentemente do cargo que ocupar. Por que isso? Tinha muita gente aí no passado, porque ele era tenente-coronel, mas ele assumiu o comando de uma unidade e ele queria receber como coronel. Ele não tinha sido promovido a coronel ainda, mas ele queria receber como coronel. Então, né, você pode ver aí, ó, redação dada pela Lei 13.954 e aí embaixo incluído pela Lei 13.954. Então, houve uma mudança, tá? A remuneração do militar será calculada com base no soldo inerente ao seu posto ou à sua graduação, independentemente do cargo que ocupar, tá? Então, vamos lá para a próxima. As obrigações que pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogados como posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização, tabela de lotação ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar. Então, olha só, comissão, que o senhor deve ter feito parte aí de uma cacetada na vida aí militar do senhor, são obrigações, tá? E não estão aí catalogadas em nenhum quadro, tal, e elas são temporárias, né? O senhor vai fazer ali a missão da comissão e depois vai sair fora. Ele vai repetir ano que vem. Parágrafo único. Aplica-se no que couber a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar, o disposto nesse capítulo para cargo militar, tá? Então, no que couber, aplica-se. Mas isso não me interessa muito, não. Aí aqui vem, né, as coisas lindas aí que totalmente caem. Tem sempre uma questãozinha chata disso aqui, né? E aí nós vamos ver aí um negócio interessante. Olha só. Valor militar. O que é o valor? Valor é aquilo que me valora, me dá mais valor, tá? O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar, olha só, se refere ao militar. E pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. O civismo e o culto das tradições históricas. A fé na missão elevada das Forças Armadas. O espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve. O amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida e o aprimoramento técnico profissional. Então, valor militar é aquilo que me dá valor. Patriotismo, civismo, fé na missão, espírito de corpo, o amor à profissão das armas e o aprimoramento técnico profissional. Então, é aquilo que o militar corre atrás, é aquilo que o militar tem de valor por estar fardado, beleza? Então, nós temos que entender isso aqui. Manifestações essenciais. Aí eu vou para o sentimento de ética. Olha só. Ética sempre começa com um verbo no infinitivo. Que porra é essa, professor? Amar, exercer, respeitar, cumprir, ser. Sempre o texto começa com um verbo no infinitivo. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos de ética militar. Olha só. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. É ética. Eu não vou ser mentiroso. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Zelar, olha bem aquilo que eu te falei do verbo no infinitivo, ó. Zelar, empregar, praticar, ser, abster-se, acatar, cumprir, proceder, observar e garantir.
é sempre o verbo no infinitivo, sem conjugação, tá? Então, ó, zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, e também pelo dos subordinados, terem visto o cumprimento da missão comum, empregar todas as suas energias em benefício do serviço, praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação, ser discreto em suas atitudes, maneiras em sua linguagem escrita e falada, abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza, acatar as autoridades civis, cumprir seus deveres de cidadão, proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular, observar as normas da boa educação, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Aí de novo, ó, conduzir, abster, zelar, tá vendo? É sempre, tá? A única que não é a letra E do item 18. Mas, é melhor, as letras aqui, todas elas, A, B, C, D, E, do item 18. Nós vamos ler essas aqui, ó. Por quê? Porque é o abster-se, tá? Conduzir-se mesmo fora do serviço ou quando já na atividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. Olha só. Abster-se na inatividade do uso de designações hierárquicas. Em atividades políticos partidárias, em atividades comerciais, em atividades industriais, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. E no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. E aí, volta aí para o 19, zelar pelo bom nome da Força Armada e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos de ética militar. Então, os senhores já aprenderam aí. Né? Valores e ética militar. Tá? Ética militar, verbo no infinitivo. Valores é aquilo que me valora, aquilo que me dá mais valor. Patriotismo, civismo, né? Fé na missão. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Tá? Então, militar não pode ser, né, diretor, gerente, né, de sociedade. Tá? Por isso que a gente não pode, mas a gente pode ter cota. A gente pode estar lá na sociedade anônima por cota, tá? Ser acionista. Os integrantes da reserva, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações militares, nas repartições públicas civis, de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Então o cara, quando ele volta para dentro do exército, ele é da reserva, ele foi convocado para voltar, ele é proibido de tratar em organizações militares e em repartições públicas civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Tá? Pessoal, mas tem um cara aqui, que ele foi convocado aqui na minha unidade, e ele vem aqui e traz aqui os prospectos aqui da empresa de engenharia dele. Não pode. Mas isso aí eu vou levar como exemplo para a minha prova? Não. O que me interessa é que eles não podem. São vedados, tá? São proibidos. Os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Então, nós estamos falando do artigo que o cara não pode ser sócio, gerência, né? Essa coisa toda. É sócio majoritário, tá, gente? Não pode ser administrador nem gerente de sociedade, tá? No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais titulares dos quadros ou serviços de saúde e de veterinário o exercício de atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto nesse artigo. Ou seja, o cara pode ir lá, ser contratado para ser médico, vai lá, exerce lá o plantãozinho dele e vai embora. Ele não pode ser dono da clínica. Os ministros das forças singulares poderão determinar aos militares da ativa da respectiva força que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Aqui, de novo, né? Ministro das forças singulares, subentenda-se comandante das forças singulares. Tá? Isso aqui é o que está escrito. Eu não quis modificar o que está escrito real
para você ver que existe ministro das Forças Singulares no Estatuto Real. Mas você tem que entender que não existe ministro de Força Singular. Tá? Nós temos um ministro da Defesa, mais uma vez. Mas não é erro do professor, tá, gente? Eu não posso alterar a legislação, eu posso comentá-la, tá bom? Então, né? Aqui está um negócio interessante nesse artigo 30. Os comandantes das Forças Singulares poderão determinar aos militares da ativa da respectiva força que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Então vamos lá, né? Então, temos lá, digamos, tá, gente? Um exemplo aqui, não estou falando de ninguém. Um terceiro sargento lá com um patrimônio lá de 15 milhões em kitnet. O cara pode ser chamado para poder explicar onde é que ele conseguiu esses 15 milhões em kitnet, entendeu? E aí nós temos aí os deveres militares. Então nós temos lá, ó, valores militares, nós vimos agora a ética militar e agora nós vamos ver deveres militares. São os três direitos, os três itens aí que geralmente confundem um pouquinho. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao seu serviço e compreendem essencialmente. Então, olha só, já não é algo que vai me dar valor, tá? Patriotismo, fé na missão, né? Não é algo que começa com verbo no infinitivo. Então, eu tenho agora o quê? A dedicação e a fidelidade à pátria é um dever militar, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. É um dever. O culto aos símbolos nacionais, dever. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, dever. A disciplina e o respeito à hierarquia, é um dever do militar. O rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens e a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Então, olha só, deveres militares. Isso não vai aumentar a minha valorização. Eu vou ter deveres. Eu tenho que exercer isso aqui. Tá? Artigo 32 do compromisso militar. Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpridos. Então, olha só, após ingressar, é após o ingresso. Todo cidadão, olha bem como é que o artigo 32 fala. Todo cidadão, não é todo militar, todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, ele passa a ser militar, né? Prestará um compromisso de honra. Juro pela minha honra, não sei o quê, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpridos. Tá? Não são palavras jogadas ao vento. Artigo 33. O compromisso do incorporado, do matriculado e do nomeado, a que se refere o artigo anterior, terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à bandeira, na presença de tropa ou guarnição formada, conforme os dizeres estabelecidos nos regulamentos específicos das Forças Armadas, e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento dos seus deveres como integrante das Forças Armadas. Por isso que o soldado só faz o juramento lá no dia da boina. Juro, não sei o quê, papapá. Porque aí ele teve esse tempo de grau de instrução compatível, com perfeito entendimento dos seus deveres como integrante das Forças Armadas. Eu sei que algum de vocês vai chorar, né? Mas os senhores lá, quando fizeram o juramento também depois do básico. Não foi? Fizeram lá os 3 meses de básico, e aí fizeram o juramento da bandeira, lá em forma, todo mundo em forma, com a família toda lá na volta, né? Coisa linda, aquela coisa lá sugada, 3 meses sendo sugado, né? Ralando, feito um... Aí, incorporado, matriculado, nomeado. Tem um caráter solene. E será sempre, a palavra sempre, nunca, obrigatoriamente, excepcionalmente, tem que ser, então sempre, prestado sob a forma de juramento da bandeira, na presença de tropa ou guarnição formada. Então, o juramento, o compromisso do incorporado, matriculamento, do nomeado, é feito sempre, forma de juramento da bandeira, na presença de tropa ou guarnição formada. Professor, teve um colega no ano passado, vocês para mim não são alunos, tá? Vocês são colegas. Teve um colega no ano passado que
falou, né? Pô, mas e aquele, quando o camarada é dispensado? Veja bem, ele está sendo incorporado? Ele está sendo nomeado? Ele está sendo matriculado? Então o juramento dele é para ir embora. Então é feito lá com a bandeira dentro do vidro, o cara faz o juramento e vaza. Entendeu? Por isso que o incorporado, matriculado e nomeado, esse juramento é prescrito aqui no artigo 33. Ele sempre será prestado sob a forma de juramento à bandeira, na presença de tropa ou guarnição formada, conforme os dizeres estabelecidos no regulamento específico das Forças Armadas, e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento dos seus deveres como integrante das Forças Armadas. O camarada que acabou de entrar, quando tu estava lá fantasiado de cotonete, calça jeans e camisa branca, você tinha condições de fazer um juramento de dever militar? Tu nem sabia o que era ser militar, como é que tu vai fazer esse juramento? Então primeiro você vai passar pela formação, né? Vai entender o que é um militar, aí chega lá na frente, o senhor faz o juramento. O compromisso de guarda-marinha ao aspirante oficial é prestado no estabelecimento de formação, obedecendo o cerimonial ao fixado nos respectivos regulamentos. E aí o compromisso como oficial, quando houver, será regulado em cada Força Armada. No meu caso, eu fiz lá o meu compromisso ao primeiro posto, né? Aquele negócio lá de levanta a bandeira, faz a né? Luvinha preta, farda, coisa pendurada, não sei o que, papapá, né? Então, tem lá o juramento, né? O compromisso ao primeiro posto. Do comando e da subordinação. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidade de que o militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe. Então, é impessoal. Ah, fulano é que tem que ser. Não. É impessoal. É a prerrogativa do posto, a prerrogativa do grau hierárquico, tá? Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização militar no que couber estabelecido para comando. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada das Forças Armadas. Então, olha só. Por eu ser primeiro-tenente, eu cito sempre isso aí, tá, gente? Porque eu não estou mentindo, eu sou primeiro-tenente, mas eu não estou querendo colocar atividade para cima de ninguém, estou querendo botar superioridade para cima de ninguém, não é isso, tá? Mas assim, ó, não é porque o senhor presta continência para mim que o senhor está sendo inferiorizado. É isso que está querendo dizer aqui. Isso não afeta a dignidade pessoal do militar. Ah, eu odeio esse cara. O senhor presta continência para o posto, para as estrelas que estão no ombro. Né? Eu passei a minha vida toda assim. Tá? Né? Eu não sou o exemplo mor de qualquer coisa boa, não, mas a gente presta continência porque a gente é militar, aceitou isso aqui, está de forma voluntária, então a gente vai lá e executa o regulamento. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de funções de comando, chefia e direção. Eu chamo a atenção para você ver isso aqui. O tenente chega na tropa, ele é comandante de GC, né? No caso aí da alguma arma aí que rima com porcaria. Aí ele vai lá e daqui a pouco ele é comandante de companhia. Por quê? Porque ele é capitão. Ele já não é mais tenente. Agora ele é capitão. Então ele vai ser comandante de companhia. E é o espaço de tempo que ele vai passar mais tempo. Por quê? Porque eu comandando uma companhia, né? Eu estou comandando toda uma estrutura pequena de um quartel. Eu tenho ali custo, gasto, pessoal, material, eu tenho tudo. Tudo ali. Aí, eu passo ali um tempo. Aí daqui a pouco eu vou ser S1, S2, S3. Para quê? Para entender o caminho de cima. Né? Um pouquinho mais acima do que ser comandante de companhia. Então o cara, de acordo com o grau hierárquico dele, ele vai subindo de posto e ele vai assumindo responsabilidades que vão me conduzir a comandar um quartel. O oficial é para isso. Tá? E os graduados? Auxiliam ou complementam as atividades oficiais, quer no adestramento, no emprego de meios, quer na instrução e na administração. Então, nós somos auxiliares. As praças são auxiliares, né? Está aqui, ó, auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais. Então, o oficial ele está sendo preparado ao longo da carreira para exercício de funções de comando, chefia e direção. E nós, praças, estamos ali para auxiliar, para complementar essas atividades. Então, por isso que eu tenho lá um sargentiante e um subtenente. Um cuidando do pessoal, o outro cuidando de material.
na companhia. E aí eu tenho um comandante de companhia. Ele é a autoridade. Ele está sendo, né, criado para exercer de função de comando. E o restante ele está auxiliando ele. Porque tu botar tudo na carga de um só, o cara não aguenta. Né? Para quem serve aí em tropa sabe que não aguenta. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas nesse artigo e no comando de elementos subordinados, os suboficiais e subtenentes e os sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta de ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Professor, tem um cara aqui no meu quartel. Desliga. Desliga dos exemplos ruins. Senão você vai decorar coisa ruim. E lá na hora da prova você vai errar porque a coisa ruim está dentro da sua cabeça. Então, olha para o regulamento. Por menos que você concorde com o que está escrito, o que está escrito é que vai te fazer acertar a questão. Tá? Eu sempre chamo a atenção quando chega aqui. A gente vê muito sargento aí, muita praça por aí, que não cabe nesse parágrafo único aqui. Mas isso não me interessa. Não me interessa julgar ninguém. Eu tenho que olhar agora para isso aqui e estudar isto aqui. Esquece exemplo ruim, tá? Os cabos, taifeiros mores, soldados de primeira classe, taifeiros de primeira classe, marinheiros, soldados, soldados de segunda classe e taifeiros de segunda classe são essencialmente elementos de execução. Viu aí? De cabo para baixo, elementos de execução. Quem são os... Aí vem na questão da prova assim, quem são os elementos de execução? Aí está lá, cabo. Terceiro sargento, primeiro sargento, segundo sargento. O cabo é elemento de execução. Tá? Os senhores são auxiliares, são adjuntos, são outros nomes. Tá? Artigo 39. Os marinheiros, recrutas, soldados recrutas e soldados de segunda classe constituem os elementos incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial. Então, não são nem o que nós acabamos de ler. Ó, esse pessoal aqui são os que já têm, né, reengajados, digamos assim. São elementos de execução, ou seja, já passaram pela formação, já não são mais obrigatórios. Eles são voluntários, estão ali porque querem. Né? E aí esse pessoal aqui, marinheiros recrutas, soldados de segunda classe, constituem os elementos incorporados das Forças Armadas. Ou seja, o pessoal que está ali incorporado. E eles são apenas do serviço militar inicial. E eles não são nem aquilo lá. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Você percebeu que as praças especiais são os alunos? Então ele está dizendo o quê? Eles têm aqui, ó, regulamentos específicos deles lá das escolas, né? Mas eles têm exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo. As praças especiais também se assegura a prestação do serviço militar inicial. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. O parágrafo único é interessante, tá? Quando o senhor é aluno, o senhor está cumprindo, o senhor está prestando o serviço militar inicial. Então, por isso o senhor está em ordem com o serviço militar, tá? Isso conta como tempo de serviço também, óbvio, né? E aí, cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Então, o cara é dele. E aqui eu não estou dizendo aqui, ó, cabe ao militar. Eu não estou dizendo que o oficial é meu responsável, que eu sou responsável pelo soldado. Não, o soldado, né, ele tomou a decisão, ele deu uma ordem que emitiu, ou ele praticou um ato, ele é responsável integralmente por aquilo que ele fez. Tá? Da violação das obrigações e dos deveres militares. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específica. Nós temos o RDE que trata das transgressões disciplinares. A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Ou seja, quanto mais superior hierarquicamente for o cara, pior é a cipuada. É isso que está dizendo aqui. No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. No concurso de crime militar, tá? Não é concurso, você vai fazer um concurso para fazer crime, não. Tá? Não estou sacaneando ninguém, tá, gente?
Mas assim, entendeu? No concurso de crime militar de contravenção é porque as duas coisas correram juntas. Né? No concurso, quer dizer, curso juntos. De crime militar de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Isso aqui é interessante saber por quê. Se eu cometi um crime que também é uma transgressão disciplinar, eu vou ser julgado pelo crime. Eu vou cumprir uma pena só, eu vou tomar uma cipuada só, mas a cipuada mais grossa, que é o crime. Tá? Então eu cometi um crime, a transgressão disciplinar fica de lado, tá bom? A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o militar a responsabilidade, isso aqui foi questão da prova de 2020, se eu não me engano, responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. Aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Responsabilidade disciplinar se refere à transgressão disciplinar. Responsabilidade penal é crime. Então são duas coisas diferentes. Transgressão disciplinar eu trato com RDE. Transgressão penal, transgressão de crime, eu trato com CPPM, CPM, essa meleca aí que vocês vão estudar aí com outro professor, tá? Então olha só, ainda observância dos deveres especificados das leis e regulamentos, ou seja, o cara não observou, tá? Ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. Então o cara vai perder a função, vai pagar pelo que ele fez, ainda vai pagar pelo que ele fez preso. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções militares a ele inerentes. Ou seja, o cara pode perder o cargo. É o caso de alguns comandantes por aí, né? Estou citando aqui, gente, ó. Quando eu cito as coisas, eu não cito nomes. Eu não estou desmerecendo ninguém, nem apontando para lugar nenhum. Eu estou tentando te fazer entender o que a legislação fala, tá? Então nós temos, às vezes, comandantes que são exonerados do nada. Por quê? Porque o cara cometeu alguma coisa de responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal. Não estou aqui para julgar ninguém. Aí o camarada vai fazer o quê? Ele vai ter incompatibilidade com o cargo. Porra, ele cometeu um crime. Como é que ele vai continuar sendo comandante? Né? Nós não temos corrupção. Entenda bem o que eu estou falando. Se for descoberta a corrupção, o cara não pode continuar. O cara é sacado, aí como ele é estabilizado ou teve vitaliciedade, ele é jogado para outro canto e vai ser julgado. Beleza? Vai passar pelo procedimento aí de sindicância, IPM, seja lá o que for. Artigo 44. O militar que por sua atuação se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade de exercício de funções militares a ele inerentes, será afastado do cargo. Olha só. Incompatível com o cargo, nós acabamos de ler quais são os casos, ou demonstrar incapacidade de exercício de funções militares, a ele inerentes. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício de função. Preste atenção. O presidente da República, ele não é o chefe do executivo, as Forças Armadas não são vinculadas a ele, então o presidente da República, ele pode afastar do cargo ou impedimento do exercício da função, imediatamente, alguém que ele acha que foi incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade de exercício de funções militares. Os titulares das respectivas pastas militares, que seriam o ministro da Defesa, os comandantes, né? Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, tá? Que aqui eu tenho que te fazer entender, tá? Esse item 2 aí, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas é o nosso ministro da Defesa hoje. E os titulares das respectivas pastas militares são os comandantes das forças, tá? E aí nós temos aí abaixo, na letra C, os comandantes, os chefes diretores, na conformidade da legislação e regulamentação específica de cada Força Armada. Então, meu comandante do meu quartel, ele também pode me afastar imediatamente do meu cargo, tá bom? Depende da gravidade, depende do que está sobre a legislação dele lá. O militar afastado do cargo, nas condições mencionadas nesse artigo, ficará privado do exercício de qualquer função militar até a solução do processo ou das providências legais cabíveis. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Olha bem, tudo que o senhor faz de manifestação é individual. Então, eu posso processar o Exército? Pode, individualmente.
Eu posso processar o comandante do meu quartel? Pode, individualmente. Tá? Isso que ele está querendo dizer. Estou dando um exemplo aqui, besta, tá, gente? Então não existe manifestação coletiva, tanto sobre atos de superiores, quanto as de caráter reivindicatório ou político. E 2 crimes militares. O CPM, o Código Penal Militar, relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Tá? Isso aqui me interessa? Interessa. Eu vou estudar isso aqui pra caramba lá com o professor na quinta-feira, acho que é. Quarta ou quinta-feira. Nas contravenções ou transgressões disciplinares, os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Isso que me interessa é que nós temos, para contravenções e transgressões disciplinares, um regulamento próprio, que é o regulamento disciplinar do Exército, o regulamento disciplinar da Aeronáutica, e o outro lá é o CPM, crime CPM, transgressão, regulamento disciplinar. As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Professor, mas é que impedimento, né, são só 4 dias, detenção são 8. Olha só, o Estatuto fala as penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Não significa que todas elas são de 30. É um? Está ultrapassando 30? Não, então pode. A praça especial aplicam-se também às disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Então, o cara que é praça especial, que está lá na escola, ele pode passar pelo... Né? Peguei 4 impedimentos ou peguei 2 detenções e fui expulso da escola. Porque lá no regulamento do estabelecimento de ensino estava escrito que se o cara fosse detido 2 vezes, ele era mandado embora. Então nós temos lá, na SPSEX nós temos um regulamento, né, do estabelecimento de ensino, na ESA nós temos outro, na AMAN nós temos outro e por aí vai. Tá? Então isso aí tem lá regulamento do estabelecimento de ensino. Então, são diferentes. Dos conselhos de justificação e disciplina. Primeira coisa, eu já vou matar aqui, tá? Conselho de justificação é para oficial, conselho de disciplina é para praça. Não esquece mais isso. Conselho de justificação, oficial. Conselho de disciplina, praça. Vamos lá? O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação. Conselho de justificação, oficiais. Conselho de disciplina, praças. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções a critério do respectivo comandante, conforme estabelecido em legislação específica. Ministro não existe mais. Professor, por que você deixou essa porra dessa palavra? Ele está me confundindo. Porque lá na hora da prova o cara pode cobrar o que está escrito. Você tem que saber o que está escrito. Tá bom? Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial, em tempo de guerra, julgar em instância única os processos oriundos do Conselho de Justificação, nos casos previstos em lei específica. Presta atenção. Conselho de Justificação é para oficiais. Então, olha só, o Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, vai julgar os processos que vieram do Conselho de Justificação, nos casos previstos em legislação específica. E em tempo de guerra, Tribunal Especial. O que você tem guardado aqui? Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, Tribunal Especial em tempo de guerra julga em uma instância só os processos oriundos do Conselho de Justificação, nos casos previstos em lei específica. A Conselho de Justificação poderá também ser submetido o oficial da reserva remunerado ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Ué, professor, como é que é isso? O cara está indo na ativa, mas ele pode ser considerado morto. Tá? O Exército tem disso, eu vou citar isso, tá? Ele pode ser considerado morto. E aí a mulher dele, a mãe, o filho, sei lá quem, vai receber o salário dele e ele deixa de existir para o Exército. Tá? Então, ele é incapaz de permanecer em situação de inatividade. Tá? Então, nós estamos falando agora de conselho de justificação para oficiais. Vamos para agora. O guarda-marinha, o aspirante oficial e as praças com estabilidade assegurada. Nós temos 2 categorias de praça. As praças não estabilizadas e a praça estabilizada, tá? Esse aqui é a praça estabilizada, presumivelmente incapaz de permanecerem como militares da ativa,
serão submetidos a conselho de disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo na forma de regulamentação específica. Eu sei que veio na sua cabeça, professor, e as praças sem estabilidade? O comandante manda embora, ele que dá reengajamento. Beleza? Licenciamento, manda embora. Né? Manda embora. O cara com estabilidade, ele tem que passar para o Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina obedecerá às normas comuns às 3 forças. Ó, Conselho de Justificação não tem isso. O Conselho de Disciplina obedecerá às normas comuns às 3 forças armadas. Então eu tenho, Conselho de Disciplina é uma coisa só para as 3 forças. Compete aos ministros das forças singulares, comandantes das forças singulares, julgar em última instância os processos oriundos dos conselhos de disciplinas convocados no âmbito das respectivas forças armadas. Olha bem, Conselho de Justificação, o oficial que é julgado lá, ele vai para o Superior Tribunal ou para o Tribunal Especial, para em uma instância ser julgado o que vem de lá. Os processos oriundos de Conselho de Disciplina são julgados pelo comandante de cada força. Presta atenção. Marca com canetinha cor-de-rosa que eu sei que você tem na sua mesa. A Conselho de Disciplina poderá também ser submetida à praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de atividade em que se encontra. Então, praça, Conselho de Disciplina. Oficial, Conselho de Justificação. Conselho de Disciplina obedece às normas comuns às 3 forças. Conselho de Justificação, não. Conselho praça vai para o comandante de cada força julgar depois que passa pelo Conselho de Disciplina. No caso de Conselho de Justificação, o cara oficial que é julgado lá vai para o Superior Tribunal Militar ou para o Tribunal Especial, Paz e Guerra, para ser julgado em uma instância só. Beleza? Aprendemos tudo. E aí, na próxima aula, nós vamos entrar nos direitos, porque os direitos é um assunto grande. E aí nós vamos falar mais 10 minutinhos aqui. Só nós. Não é perda de tempo, não. Deixa eu apertar o botão certo aqui para a gente poder voltar. E aí? Tá tranquilo? O ritmo tá de boa? Aí, ó, o Leite botou um bizu legal aí, ó. Que eu tinha até esquecido desse negócio aí. O Leite botou, não sei se vocês têm acesso ao chat, né? Vocês veem o que todo mundo está escrevendo. Porque teve um ano aí que a gente teve que cortar aqui, eu não sei se está cortado ou não, né? Mas enquanto a turma é disciplinada, a gente mantém aberto. Gente, eu não quero correr e nem quero andar devagar demais. Tá? Eu quero ir num ritmo que os senhores consigam entender o que eu estou falando, não fiquem putos comigo, né? E a gente vá para algum lugar. Tá? Então eu estou comentando devagar, estou mantendo aqui uma brincadeira, uma sacanagem, não? Um comentário acima ali, um comentário abaixo, uma chamação ali, ó, mas nós estamos aqui no artigo 50, em uma aula de 2 horas. Tá? Nós não estamos correndo, porque não há necessidade de sair correndo igual um maluco. Tá? Talvez lá em licitações a gente até perca um pouquinho mais de tempo. Mas estatuto vai rápido, RAI vai rápido, a licitações vai demorar mais um pouco, porque é um assunto que a gente não... Né, a não ser o pessoal que trabalha aí com CPL, com pregoeiro, essa coisa toda aí, mas o restante do pessoal. E a legislação é nova, né, então é mais complicada ainda. Né, mas a apostila está legal, as aulas também estão bem montadinhas, né, que o professor não é tão ruim assim, e aí a gente vai ter um caminhozinho legal. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores, é isso. Tá? É ruim, o senhor está lendo comigo, né? Eu estou chamando a atenção aqui para algumas coisas, né? Talvez enche o saco, né? Talvez alguns falem assim, pô, que eu estou acostumado lá com a tia Teteia, lá na escolinha da Carochinha, né? E aí o professor aqui é chato pra cacete, é babaca, isso, aquilo. Não, meu interesse não é isso. Não estou interessado aqui em ser julgado pelos senhores. Eu sei para onde eu vou, eu sei como eu vou, e eu sei que eu vou chegar lá. E eu quero levar os senhores comigo, tá? Então, meu interesse é esse, é que nós cheguemos juntos. Eu não vou fazer a prova, os senhores vão. Então, meu interesse é o quê? É passar conhecimento, é forçar a cabeça dos senhores a trabalhar, porque ela está enferrujada, né? Ah, não, professor, eu sou professor universitário. Está enferrujada, o senhor está fazendo um concurso, né? Concurso. Eu sempre falo isso para todos os alunos, a gente tem aqui acima de 80% de aprovação dos nossos alunos, né? Então, não é à toa que eu digo isso. Mas a primeira coisa, eu volto, repito, larga um pouco a vida. A boate, a saída, larga.
Eu preciso de tempo para estudar, eu preciso de tempo para ler, é muita coisa. Vai por mim, é muita coisa. Né? Se eu olhar sua apostila aí, você vai ver que é muita coisa. História, geografia, CPM, CPPM, português, estatuto, RAI e licitações. É muita coisa. Então os senhores têm que dedicar tempo, tá? Dedicação. Eu preciso que os senhores leiam. Eu não posso chegar aqui e o senhor achar que eu vou ler com o senhor vai decorar tudo que eu estou falando. Não. Marca, escreve, pega a apostila aí, ó, escreve do lado. O professor maluco lá fez isso, faz um desenhozinho de meu assim, ó, e bota assim, pá, aqui, ó, bota uma setinha e tal. Aí, ó, ele falou isso aqui, ele chamou atenção para isso aqui. Né? Geralmente, todas as questões da prova eu aponto aqui dentro da sala de aula. Tá? Você vai ler a legislação toda? Não, mas eu aponto, eu falo isso aqui, ó, isso aqui vai cair. Tá? Quando a gente for resolver exercício, eu vou falar, esse assunto aqui vai bater. E vai lá e tá lá. Né? O pessoal que está aí com a gente aí, desde o ano passado, sabe o que eu estou falando. Né? A intenção aqui não é atrapalhar a vida de ninguém. A minha intenção aqui não é criar mais paranoia na cabeça de ninguém, é muito pelo contrário. É diminuir para os senhores ter um foco naquilo que realmente interessa. Tá? Tem muita gente que loucubra. O estatuto aqui cita a lei não sei o quê, o cara vai lá e pega a lei, decora a lei. Não, a lei não vai cair, o que vai cair é o que está escrito aqui. A citação da lei, beleza, então você mais ou menos sabe a citação da lei e vai nela. Né? Então, é o que está escrito aqui. Ele só pode tirar a prova daquilo que está escrito aqui. Porque se ele tirarem a prova de qualquer outro lugar, a gente entra com recurso e ganha. Tem que estar aqui. Então, se tem que estar aqui, é aqui. Não tem que procurar em outro lugar. Tá? Então, assim, ó, vamos estudar junto. Toda vez que eu dou aula aqui, eu estudo também. Né? Não me interessa de nada, mas eu estudo. Me interessa porque o único interesse que eu tenho aqui é que os senhores sejam aprovados. Naquilo que eu posso fazer, os senhores serão aprovados. Né? Teve aluno no ano passado aí que chegou aqui no primeiro dia de aula e falou assim, ó, cara, eu não entendo nada de licitações. O cara foi lá e gabaritou a prova, acertou as 10. É mérito do professor? Não, eu fiz o seu cérebro funcionar, o seu cérebro é bom. Os senhores passaram num dos concursos mais difíceis que tem no Brasil, que é qualquer concurso militar. Qualquer um. O nível de estudo dos senhores, os senhores passaram nos concursos mais difíceis do Brasil, mais concorridos do Brasil. São os nossos concursos militares. Então os senhores não são, né, pessoas bestas. Então agora eu tenho que só fazer esse cérebro dar start de novo. E aí a gente vai trabalhar com isso. Aquilo que eu faço para a minha vida é o que eu faço quando eu estou dando aula. Né? Eu gosto de estudar assim. Eu gosto de forçar o meu cérebro a chegar a algum lugar. Por quê? Porque na hora da prova eu vou ser forçado. Eu vou ter que raciocinar rápido. Se o senhor se prender a uma questão porque o senhor não sabe, então você tem que chegar lá sabendo. Até a regra do chute aqui o Marcão vai ensinar para os senhores. E funciona. Regra do chute. Que porra de regra é essa? Os senhores vão aprender a chutar. Eu não sei nada, mas só que eu quero que o senhor saiba. A minha intenção é que o senhor chegue lá e não vai chutar nada. Aula de português, por exemplo, os senhores vão ver que os senhores não sabem nada. Não sabe nada. Vai aprender. E vai tirar nota alta em português, que vale peso 2, né? É peso 2. Português é importantíssimo. Né? E tem lá geografia e história, se eu morrer lembrar bastante coisa. Mas assim, ó, estudem. Larga um pouquinho. Larga. São 9 meses. É muito dinheiro para se jogar fora. É muito dinheiro para deixar para lá. E eu posso resolver isso nesse ano. Eu não preciso empurrar para o ano que vem, para outro ano, para outro ano. Aqueles que podem largar, larguem. Diminua a carga fora do ensino, fora do estudo. E aquilo que eu posso cortar, eu corto. Por quê? Porque tem um objetivo. Os senhores fizeram isso lá quando os senhores passaram na prova, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Quando os senhores passaram na prova, os senhores fizeram isso. Eu tenho certeza absoluta que o senhor não foi lá fazer a prova sem ter estudado nada e passou na prova. Os senhores determinaram, tiveram disciplina e foram lá e estudaram durante um período. Hoje nós começamos as aulas. É muita matéria, é muita coisa, é muito detalhe. Então preste atenção. Os senhores vão estudar aqui com a gente 2 horas. O senhor precisa assistir essa sua aula de novo? Se eu achar necessário, assista.
mas outras 2 horas, pelo menos, os senhores estudem por dia. Ah, para cá, para lá. Dá um tempo na vida, dá um tempo em tudo que é supérfluo. Não vai largar a família, né? As crianças aí, você tem que dar atenção para as crianças. Mas você tem que ter um tempo para estudar. Eu não posso perder tempo, tá? Diminui a ida em qualquer lugar que seja, igreja, o que for. Eu preciso estudar. Sabe por quê? É um dinheirinho bom. É uma possibilidade de, né, ser promovido a QAO. É dinheiro. É o que interessa. Vocês estão, eu sempre brinco, né? Pô, comi merda até aqui. Vamos embora, comer merda mais um pouquinho para poder subir mais um degrau. Né? Pô, são 20 e tantos anos de serviço já para os senhores. Né? Então, né, o pessoal aí mais moderno aí tem 20. O pessoal de 2003 aí, né? 20 anos de serviço. Isso contando da formação de sargento, tá? 20 anos de serviço. Eu posso abreviar, já resolvi meu problema. Passei nessa prova, meu irmão, acabou. Preciso estudar mais. Então, corre atrás. Eu preciso que os senhores corram atrás. Eu preciso que os senhores transformem essa bunda redonda em bunda quadrada. Sentem na cadeira e estudem. Leiam. E não é só a minha matéria, não. A matéria minha é pesada. Vocês estão vendo aqui que não é tão simples, mas, porra, eu aponto ali, ó, o caminho mais fácil. E a gente vai chegar a algum lugar. Nossos amigos aí que vocês estão no mesmo grupo aí, sempre trocam, né? O Leite aí é um cara, assim, fenomenal, tá? Leite é um cara que não tem essa coisa de guardar segredo. Não precisa. Eu não preciso guardar segredo, eu não preciso guardar, sabe, apontamentos que eu tenho, eu posso passar para todo mundo. Porque passa quem estuda. Então, se você estudar, você vai passar. Tem vaga para todo mundo que estuda. Quem não estuda, não passa. Tá? Vai passar no outro ano, vai passar depois. Mas, gente, façam um M1A1 lá no quartel, façam um arroz com feijão dentro de casa e estudem. É importante. Eu preciso que os senhores leiam, porque quando eu começar com o exercício, o senhor não pode estar voando. Tá? O senhor tem que estar entendendo o que eu estou falando. E as questões não são fáceis, não. Tá bom? Gente, eu vou terminar por aqui, apesar de ter começado um pouquinho atrasado, né? Apesar de ter batido bastante papo, mas eu acho que isso também é importante, tá? E a gente vai progredindo aos pouquinhos, a gente vai chegar a algum lugar. E eu tenho certeza onde eu vou chegar, e eu tenho certeza onde os senhores vão chegar, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Degraus. Os senhores vão ter aqui um curso de excelência, professores preparados. A gente não está aqui de brincadeira, eu não nasci ontem, eu não estou aqui só lendo as questões, né? Eu estou aqui para tirar dúvida dos senhores, eu estou aqui para resolver problema, eu estou aqui para tudo. Estou aqui com os senhores agora de mão dada e nós vamos chegar, beleza? Grande abraço, boa noite e amanhã tem Flamengo, 4 horas da tarde. Não, Leite? Beijinho nas crianças.